Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá falar aqui das notícias do Corinthians, das notícias do Parque São Jorge, já que estamos em data FIFA, tem clássico dia 15, o Corinthians deve ter o Garro de volta, o Charles, o André Ramalho, o Carrilho voltando a treinar com bola ali, transição física, mas ainda não deve voltar a jogar, um caso muito mais sério, mas um Corinthians que deve ter reforços importantes para o clássico contra o Santos, fundamental para essa retomada do Corinthians no Brasileirão e que vai pegar fogo, porque é fora de casa na Vila Belmiro e pega um Santos desesperado para não entrar na zona do rebaixamento ainda sem o Neymar. Mas tudo parado lá no futebol, mas tudo muito agitado, como sempre, no Parque São Jorge e nos bastidores. Eu já aviso que tem duas informações para a semana que vem, que a gente está em meio às apurações e que, enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas que são informações importantes. Portanto, não deixe de se inscrever aqui na Salazar TV, acompanhe a Salazar TV, muita informação aqui, você vai ficar sempre muito bem informado, com tudo checado e com bastidores que você só vai saber aqui comigo. Bom, e vamos começar hoje falando então sobre a pressão da Gaviões da Fiel. Quando eu falo pressão, é pressão de verdade, porque é o seguinte, eu soube que líderes da Gaviões da Fiel entraram em contato com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Osmar Stabile, presidente do clube. E este contato foi feito para dizer o seguinte, olha, vocês estão aí apurando a situação do Andrés, do Duílio, do Augusto, cartões corporativos, tá na Comissão de Justiça, vai para a ética, vai para o plenário do CD, mas o recado foi dado no seguinte, o Gaviões não vai se meter nesse momento. Isso é um problema realmente de vocês, dos órgãos competentes. Mas o Gaviões não vai tolerar que essa situação não seja concluída internamente antes da próxima eleição. A eleição está marcada para novembro de 2026 e o recado dado ao clube, à diretoria executiva e ao Conselho Deliberativo da principal organizada do Corinthians foi esse. Se não tiver decidido, se não tiver pautado no Conselho Deliberativo para ter a deliberação, a votação em plenário sobre estes casos, não vai ter eleição. Ah, isso é uma ameaça? Sim, é uma ameaça, nenhuma dúvida, de que não vão permitir que tenha ambiente seguro para que aconteça a eleição. Eu escutei falar até de pneus queimados, amarrar os portões, eles não vão permitir que tenha eleição caso estes assuntos não sejam pautados em plenário até novembro de 2026. Não estou falando nem que eu concordo, nem que eu discordo, isso é informação. Stabile e Romeu foram comunicados desta vontade, entre aspas, do Gaviões da Fiel, tá certo? Importante vocês saberem disso e bora lá falar, entrar no assunto, não vou entrar no assunto do Andrés agora, porque antes eu quero falar sobre Fabinho Soldado e o orçamento do departamento de futebol. O que será que o Cori quer com o Fabinho Soldado? Vem que eu te explico. A questão do Fabinho Soldado não tem nada a ver com o futebol. Ah, se esse jogador é ruim, se esse é bom, se esse dá problema, se esse não dá, escalação, contratação do Dorival Júnior, concentração, tem nada a ver com isso. O Cori convocou o Fabinho Soldado por um simples motivo. No orçamento feito, a previsão orçamentária feita pela gestão do Augusto Melo, Fabinho Soldado estava presente, estava lá um valor previsto para gastos com pessoal, que é salário, direito disso, direito daquilo, todo tipo de pagamento que o Corinthians tem que fazer com os funcionários do clube. Pois bem, este gasto do Corinthians foi superado em 6 meses, os 6 primeiros meses deste ano, de 2025. O gasto previsto ele foi superado em 50 milhões em 6 meses. E desses 50 milhões, cerca de 40 milhões só no departamento de futebol. E é isso que o Cori, Conselho de Orientação, quer saber do Fabinho Soldado, já que não tem diretor de futebol, já que ele é o executivo responsável pela área, sabe, tem tudo isso organizado e sabe o que entra, o que sai, o que contrata, o que vai embora, o gasto que entra, o gasto que sai. Quer que o Fabinho Soldado vá à reunião do Cori e explique o que aconteceu. Por que estourou tanto esse orçamento no departamento de futebol? É isso. É isso que o Cori quer do Fabinho Soldado. Tá? O Fabinho Soldado não vai ao Cori. Por quê? Porque o Osmar Stabile entende que ele é um executivo de futebol, ele é um profissional de fora contratado e assuntos pertinentes ao Parque São Jorge, à política, à diretoria, não tem que ser tratado diretamente com ele. Então, o Osmar Stabile quer que o Cori questione o que tiver que ser questionado e que o Osmar Stabile ou alguém da diretoria pode até consultar o Fabinho Soldado, mas essas pessoas da diretoria que irão à reunião do Cori para dar as devidas explicações. O Fabinho Soldado ir até o Cori para explicar para os membros do conselho, isso não vai acontecer
porque o Osmar Stabile não quer que isso aconteça. O Fabinho, claro, também não tem essa pretensão de ir até lá, imagino eu, porque ele não quer se envolver em política. Mas entender a questão do salário dele, por que o salário dele aumentou tanto com Augusto prestes a deixar o cargo, entender por que o orçamento estourou tanto, tudo isso o Cori quer saber e vai em busca dessas respostas. A reunião está marcada para o dia 27 de outubro. Vamos ver quem que vai representar a diretoria do Corinthians e levar essas respostas do departamento de futebol, porque Osmar já disse que o Fabinho não vai, mas os questionamentos serão neste sentido. É isso que o Cori quer saber. E aí você deve falar, poxa, mas o Fabinho não toma conta do dinheiro, né? Então, se estourou, vamos dar um exemplo aqui. Um monte de caso lá na FIFA. Pô, por que o Fabinho Soldado topou fazer essas contratações, algumas delas, né, outras ele não estava ainda, mas por que ele topou se o Corinthians não tinha dinheiro? E aí, muito provavelmente, o Fabinho vai falar, cara, eu negocio, eu sou o cara do futebol. Agora, quem diz pra mim se tem dinheiro ou não pra isso, não sou eu, é o clube, é o diretor financeiro, certo? Quem que autorizou? Pedro Silveira, diretor financeiro de Augusto Melo. Ah, foi ele que autorizou? Pois bem, será convocado. Aí vem a outra informação importante, Pedro Silveira será convocado para essa reunião do dia 27 no Cori a dar explicações das determinações e liberações que ele fez para gastos que o Corinthians teve e que está muito claro que não teve nenhuma condição de honrar, e isso está gerando uma dívida gigantesca que já chegou a 2,7 bilhões de reais assumidos pelo próprio Corinthians. Tá certo? Então é isso que o Cori quer ouvir do Fabinho, que não vai ser o Fabinho, e do Pedro Silveira, que era o diretor financeiro da gestão Augusto Melo. Agora sim, bora lá entrar no assunto André Sanches. Bom, antes de mais nada, sobre os cartões corporativos utilizados pelo André Sanches, a Comissão Fiscal do Corinthians, acompanhada de Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética, havia convocado o Matias Ávila, ex-diretor financeiro da gestão André Sanches, o Osmar Basílio, ex-presidente do Conselho Fiscal, e o Guilherme Stranger, que é ex-presidente do Cori. Todos naquela gestão do André Sanches, quando ele utilizou o cartão corporativo que está sob investigação, certo? Os três foram convocados para prestar esclarecimentos nessa quinta-feira, dia 9 de outubro. Deles, só o Matias Ávila foi quem prestou esses esclarecimentos por vídeo. Ele não conseguia ir até o Parque São Jorge, se colocou à disposição, aconteceu essa reunião por vídeo e os outros dois não compareceram. Um alegou que estava viajando de férias, o outro alegou que já tinha compromisso pré-marcado, não compareceram e não irão, porque eu soube que agora a comissão enviará questionamentos ao Romeu Thomas Júnior, que fará esse meio de campo, mandará esses questionamentos aos dois, para os dois ausentes se explicarem por escrito, de repente, e retornarem com as respostas para a Comissão de Justiça. E, além disso, na próxima segunda-feira, estão convocados, agora, a próxima segunda-feira, daqui a 3 dias, estou gravando o vídeo na sexta, são convocados Robertson Medeiros, Odunga e Haroldo José Dantas Silva. O Haroldo é o atual presidente do Conselho Fiscal e ele assumiu a presidência do Conselho Fiscal lá na época do André Sanches, porque o Basílio precisou se ausentar, já que o Corinthians firmou uma parceria com uma faculdade e ele fazia parte de tudo isso, ele teve que sair e aí entrou o Haroldo no lugar, por isso que ele vai ter que ser ouvido. E o Dum, ex-presidente da Comissão de Ética do Corinthians, assumiu o Cori, porque na verdade o Stranger ficou por pouco tempo. Ele teve que assumir também um compromisso profissional, ficou ali poucos meses na gestão, e aí o Dunga foi o responsável, ele era o presidente do Cori naquela gestão, responsável por fiscalizar os gastos do cartão corporativo, e como ninguém nunca questionou nada sobre o André Sanches, está na cara, óbvio, que serão responsabilizadas essas pessoas, além do próprio André Sanches. Aliás, teve até torcedor do Corinthians que viu o Osmar Stabile lá e entrou em contato comigo. Se tiver aqui no chat, escreva aqui embaixo que eu te dou aquela moral. Ele mandou até uma mensagem para mim aí no Instagram. Vamos lá. O Osmar Stabile, essa semana, esteve reunido, né, com a cúpula, né, linha de frente ali da Magalu, até porque, né, o presidente do Corinthians vai lá, não vai conversar com qualquer um, né. E a conversa, ela não se trata de name rights. Assim, o respeito que eu tenho por vocês não faz de mim um sensacionalista, tá? Faz de mim saber vender uma informação, aí sim, né? Tem que ter uma boa chamada, tem que ter um bom título. Isso faz parte do jogo, mas sempre atento de não, né, passar, né, dos limites, né?
E então eu já quero deixar bem claro que não tem nada a ver com name rights, tá? Nem fiquem citando a Arena Magalu, nada desse tipo de coisa, porque não tem esse tipo de conversa. Eu falo isso porque senão daqui a pouco começam a distorcer por aí também, a gente sabe como funciona a maldade das pessoas. Sabe, então por que houve a reunião? Houve a reunião porque a Magalu comprou a Netshoes. E o Corinthians hoje tem um contrato, né, de vendas online, né, dos seus produtos pela Netshoes. E o Osmar Stabile não está satisfeito, né, com o contrato. Ele pediu melhorias, ele pediu upgrade. Assim, é o que eu tenho falado para vocês, né? Quando o Osmar errar, né, se errar, todo mundo erra, então ele vai errar, mas se causar algum problema, se der alguma presepada, vocês me conhecem, eu vou ser o primeiro aqui a bater forte. Mas, cara, por enquanto ele tá fazendo a coisa certa, em tudo. Tá economizando, né? Eu acho que tá até certo agora de não pagar o transfer ban, porque não precisa contratar, né? Agora já foi realmente, e também não precisa ficar tomando pressão para contratar, e tem tranquilidade de ir pagando as contas e fazendo algumas coisas que ninguém faria. Ele está tentando dar um upgrade em todos os contratos. Eu vou até trazer uma informação aqui exclusiva. A Esportes da Sorte não gostou nada de ser notificada pelo Corinthians. Aliás, os colegas aí que falaram sobre o assunto, se são os coleguinhas, né, que vocês comem um lanchinho juntos, vocês dão crédito, né? Mas como sou eu, vocês fazem que não veem, tá? Essa informação de notificação da Esportes da Sorte pro Corinthians e pro mercado, já tô dando isso aqui faz 2 semanas, viu? Tá? Então fica aí às vezes vocês gostam de ser muito justos, né? Mas vocês não são, tá? E eu faço de tudo aí para manter uma boa relação e ser amigo de vocês, mas às vezes fica difícil. Então, assim, o Corinthians notificou a Esportes da Sorte, e agora eu já estou falando coisa que já daqui 2 semanas vão falar isso também. A Esportes da Sorte não gostou de ser notificada pelo Corinthians. Até porque quem que gosta? Já está pagando 103 milhões por ano. O Corinthians vai numa notificação e fala que vai no mercado em busca de um novo patrocinador que pague mais, inclusive dando direito a ela de cobrir a proposta e ela, né, aumentar esse valor, tá? Então, o Osmar Stabile, ele tá fazendo isso, velho. Ele tá, a cada dia, tentando melhorar os contratos do Corinthians. Ele chega na Esportes da Sorte, notifica a Esportes da Sorte e fala, nós vamos para cima no mercado de um novo master, e na verdade a gente quer melhorar o valor. Se vocês estiverem dispostos a aumentar para 200 mil, entendeu? Para cima, né? Vamos para cima, entendeu? Vamos para cima. 200 milhões, vamos para cima. Vocês continuam. E aí o Corinthians vai lá na Magalu, tá? O pessoal tá pedindo aí a vinheta, né? Vocês pediram a vinheta, vocês mandam aqui, né, velho? Né? Vocês que mandam aqui. Pediram vinheta, é claro que vai ter vinheta, tá? Então o Corinthians foi na Magalu e falou que quer dar um upgrade no contrato e quer atualizar esse contrato. O Corinthians entende que precisa ganhar mais nessa parceria aí de vendas online da Netshoes, tá? E tem outra coisa também que o Corinthians já começou a conversar com a Magalu, que eu vou falar logo após a vinheta. Pega essa, meu irmão, não me irrita não, hein, meu irmão? Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Então, olha só, o Corinthians quer melhorar esse contrato, a Magalu falou que vai trazer lá todos os detalhes do contrato, que pode melhorar, e eu acho que pode dar bom. E aí o Corinthians iniciou também uma conversa com a Magalu para patrocinar o futebol feminino, porque o futebol feminino está dando prejuízo para o Corinthians. Vocês sabiam disso?